Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia. A Deus seja a glória, amém? Ouvimos lindos testemunhos, especialmente quando você passa por coisas assim. Você sabe como de repente o Senhor te toca e ficamos gratos pelo que o Senhor fez. Não é uma coisa que o mundo vai ter a resposta. Às vezes você vai aos doutores uma vez e outra, e os doutores são maravilhosos. Mas eles não sabem de tudo. Porque muitos doutores têm apenas conhecimento de certos tipos de termos diferentes, de medicamentos que devem ser prescritos, mas não compreendem as pessoas. Tem que ser alguém que conhece os medos e ansiedades do paciente, tem que escutá-los e também aguentá-los. Amém. Ser longânimo com eles. E agradecemos a Deus por doutores. Eles lutam contra os mesmos tipos de inimigos da humanidade que Deus odeia. Amém. E essa batalha é real. Amém. Não é lutar contra as pessoas, mas lutar estes inimigos. Quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, você lê sobre destruir os inimigos. Deus manda o povo destruir os inimigos porque os inimigos fizeram isso e aquilo e abusaram dos seus filhos, e os mataram e os destruíram, e abusaram das mulheres e destruíram vilas e cidades. Estes inimigos, mesmo na época que era da lei, esses inimigos eram reais, mas hoje usamos essa aplicação na nossa vida porque lutamos contra inimigos espirituais. Amém? E entre eles está a enfermidade. Portanto, essas histórias com os nomes dessas pessoas, são nomes com significado no hebraico como enfermidade, doenças. Deus nos ensina no Antigo Testamento como destruí-los. Amém? Porque há 2000 anos atrás Jesus foi pendurado na cruz. E pelas suas feridas fomos sarados. Sabe, uma das razões que fez Jesus passar pelos açoites antes de ir para a cruz é porque os animais para o sacrifício eram primeiramente, escute bem, eram primeiramente mortos. Isso era feito muito bem, do jeito que Deus mandou. Encontravam a artéria, certo, no pescoço, depois, com uma navalha bem afiada, eles só cortavam rapidamente. E aquele sacrifício de animal ficava inconsciente. Rapidamente ficava inconsciente. Então, sangrava e morria. Ok? Não havia choque. Quando o animal morre em choque, ele libera algumas toxinas no seu sangue. Libera até toxinas nos seus músculos. Quando você come esses animais, não é bom. E a Bíblia diz que você não deve comer nada que morre por si mesmo. Amém? Por causa de doença ou por causa de uma morte com choque ou algo assim. Então, inimigo, eu digo inimigo o tempo todo, era primeiramente morto e depois colocado no altar. Mas com o nosso Senhor Jesus, não foi assim. O animal não sofria, mas Jesus sofreu primeiro e depois foi colocado no altar para ser crucificado. Por que foi assim? Porque toda dor, e há um verso que eu li à noite, ontem pela noite, que diz: ferida por ferida, queimadura por queimadura, açoite por açoite. Então todas as coisas que você passa, Jesus carregou no seu corpo. Posso ouvir um amém? Amém? Ele carregou os nossos pecados no seu corpo. Por falar nisso, eu quero falar algo que é para o seu conhecimento, isso é muito interessante. A Bíblia não diz que Jesus carregou os nossos pecados no seu espírito. Ok? Eu sei que isso é muito controverso para algumas pessoas, eles vão arguir com isso. Ele não carregou os nossos pecados no espírito. Em todas as escrituras, diz que ele carregou os nossos pecados no seu corpo no madeiro. Ok? Sua alma foi envolvida. A Bíblia diz que Deus ofereceu sua alma como oferta pelo pecado. Mas nunca o seu espírito carregou os pecados. Está ouvindo, igreja? Amém? Então, isso não é muito importante para as pessoas saberem exatamente todas essas coisas, mas isso faz uma diferença quando as pessoas dizem que Jesus morreu espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Eu repito, Jesus não morreu espiritualmente. Ele não podia morrer espiritualmente, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então, sendo o homem, podia morrer, mas não podia morrer espiritualmente. Você entende isso? Ok? Não vou entrar em detalhes, porque isso se torna um grande debate entre as pessoas que creem que Jesus morreu espiritualmente. Mas o importante é isso. O animal que era colocado no altar do sacrifício
primeiramente imolavam o animal. Sabe o que é imolar? Eles então retiravam a pele, removiam o pelo, é lógico, e depois removiam a pele, expondo o que estava dentro. Depois colocavam no altar. Ok? E se tornava uma oferta queimada. Agora, quando Jesus foi pendurado na cruz, suas costas e também a sua frente estava toda ensanguentada. Quase não dava para ver a pele, e nos Salmos, os Salmos messiânicos, quando falam de Jesus, dizem assim: meus ossos olham para mim. Acho que é o Salmo 22. Meus ossos olham para mim. Então foram os açoites que fizeram a sua pele ser literalmente tirada dele. Foi imolado antes de ir para o altar. Não se esqueça, ele era 100% homem. Como homem, ficou cansado. Como homem, podia sentir dor. Só porque a divindade colocou a carne humana, ele nunca usou a sua divindade, certo? Para parar o sofrimento no seu corpo, ou nas emoções, nem na sua mente. Ele nunca fez nada com a sua divindade, ok? Para preveni-lo de se tornar 100% homem. Você entende isso? Certo? A única coisa que eu quero que você saiba é isso. Jesus não morreu espiritualmente, falando ao Pai, onde o seu espírito foi? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora a alma desceu até o lugar chamado Seol, o lugar dos que morreram. Quando Jesus falou está consumado na cruz, estava consumado. Ele não foi ao inferno para terminar a obra da redenção. Ele foi ao inferno para proclamar a obra da redenção. Amém? Então, aqui temos uma linda verdade. Em Deuteronômio 25, nos fala assim, versos 1 ao 3, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão, os juízes faziam isso, e o injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Essa era uma lei judaica. Muitas coisas são diferentes entre as leis judaicas, em termos de açoites, comparados à tortura romana. O açoite romano era diferente dos judeus. Viu que na lei dos judeus o homem deitava-se no chão e quando eles o açoitavam não usava aquele chicote romano como foi usado muitas vezes. O dos romanos era um chicote com um cabo. Eu estou falando do chicote romano. O chicote romano era como se fosse um octopus e em cada uma das suas linhas havia um gancho enferrujado e também pedaços de ossos e esferas de metal. Tudo isso em apenas uma das linhas. Então, quando uma linha batia na pessoa, já causava muita dor. Mas quando todas as linhas agarravam nas costas, aquilo ficava como agarrada na carne. E quando puxavam, arrancava toda a carne. Você está entendendo? Certo? Isso é o que o chicote romano fazia. E descobriram que o açoite romano era de 40 açoites. Descobriram que o açoite romano era 40 vezes e 39, certo? Era a ideia dos judeus, mas os romanos não observavam isso. Eles até respeitavam onde eles estavam e quando açoitaram Jesus, respeitavam o fato de estar em Israel. Ok, mas usavam as suas próprias armas, os seus próprios chicotes, os seus próprios instrumentos. Não usavam instrumentos judeus, que na verdade era bem leve, como se fosse um tipo de vara ou cajado, ou até uma cana. Ok, foi isso que Jesus sofreu 40 vezes. Os açoites foram dados, e não se esqueça que um açoite fazia com que o chicote, com todas as suas linhas, e não era só uma linha, mas muitas linhas, isso era um açoite. Entendeu isso? Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deus está curando agora mesmo. Glória a Deus, pelas feridas somos sarados. Agora, isso é interessante porque quando é transferido para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que estava
chorando de muito longe. Ele viu o chicote, ele viu os açoites. Ele escreveu isso. De Isaías, na sua epístola, 1 Pedro capítulo 2. Diz assim, levando ele mesmo, falando de Jesus, ele mesmo. Eu amo este termo, ele mesmo. Em outra versão, o próprio, ele mesmo. Ele mesmo levou nossas enfermidades. O mesmo Senhor descerá dos céus. O Senhor mesmo, o Senhor, ele se deu a si mesmo, por nossos pecados. Amém. Foi ele mesmo, igreja. Não foi um dos seus dons. Ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo. Levando ele mesmo em seu corpo, não no seu espírito, em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Agora, feridas ali, molopes, no grego, está no singular. Feridas deveria ser plural, como em Isaías, na verdade é no plural. Diz pelas suas feridas. E quando está em Isaías é caburá. Certo? Caburá. O plural caburote. Certo? Pelas suas muitas feridas fomos sarados. Mas no Novo Testamento diz pela sua única ferida. Fomos sarados. Agora preste atenção, porque no grego é muito exato. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, Alexandre o Grande já tinha até conquistado o mundo daquela época. E a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande nas visões do profeta Daniel, quando ele estava no cativeiro da Babilônia. O profeta Daniel, que era muito jovem, ele teve uma visão e viu Alexandre o Grande conquistando. Naquela época ele estava sob o governo de Nabucodonosor, e foi esse rei que era o rei da Babilônia e veio a Israel e os levou cativos. E este rei, que era Nabucodonosor, viveu muito antes da época de Alexandre. Depois do Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa. Nem o Império Grego ainda. Foi só depois do Império Medo-Persa que veio o Império Grego. E um jovem da Grécia, se reuniu com um grupo dos soldados do seu pai, de muitas vilas, todos vieram de muitas vilas. Uma história heróica, muito jovem, certo? Ele começou a derrotar o Império Medo-Persa, certo? E depois dali, você descobre que eles espalharam não somente a cultura grega, mas também a própria língua. Então, na época em que o Senhor veio à Terra, em Belém, o mundo inteiro falava grego. Ok? Está entendendo? E o apóstolo Paulo usava o grego de algumas maneiras maravilhosas, porque tinha conhecimento. O grego é muito exato, como se diz: eu amo essa maçã. Você come a maçã e joga fora, e olha para a esposa e diz: eu te amo. Ela pergunta: como a maçã? Que você jogou fora? Mas no grego há essa palavra: eu erosa a maçã, eu agape você. Agape é amor sacrificial. Mas eu gosto, eu desfruto fisicamente dessa maçã e gosto do seu sabor. Amém? Dessa maçã. Então tem palavras diferentes. Tem storges, tem fileu, amor fraternal, amor de família. Então, eles são bem exatos. Diferentes coisas que eles falam, até mesmo algumas coisas que são interessantes. Você até pode ver uma pessoa que está fazendo alguma coisa, não só fazendo de forma ativa ou até mesmo de forma passiva. É interessante, ok? Certo, para você é monótono. Mas o conhecimento é bom. Amém? De fato, você está recebendo algumas lições bíblicas de graça. Não vou te cobrar por isso. Ok? Tá bom? Ok. Então entenda aqui, o grego é muito exato. Então por que é pelas suas feridas? O judeu às vezes usa a palavra feridas para descrever alguma coisa muito violenta, alguma coisa dura. Eles usam no plural. Certo, mas aqui não está assim, porque aqui é o grego. E o grego é muito exato. Se não estiverem usando o hebraísmo. Ok? Mas aqui não há isso. Então por que diz pela sua ferida? Singular, pela sua ferida. Escute bem. Um erudito grego chamado T.J. Macrosson, muitos anos atrás, resolveu o problema. Ele disse assim: se as costas do Senhor Jesus recebeu açoite e foi imolada, de tal maneira que tivesse sobrado um pedaço de pele, um pedaço somente de pele, certo? O escritor, pelo Espírito Santo, não podia usar no singular ferida.
Mas por que não ficou nenhuma camada, e nem somente um pedaço de pele, mas toda a carne dilacerada, sem nenhuma pele? Então pode usar a palavra ferida no singular, porque foi um grande buraco. Não dá para dizer um grande buracos. Foi só uma grande ferida nas costas. Você está entendendo? Olhe o que o Senhor sofreu por todos nós. E diz, Pastor Prince, 40 vezes, como é que pode se tornar só uma grande ferida? Então, para vocês que fizeram essa pergunta, eu preparei algo para você ver. E depois vou chamar você aqui para uma ilustração. Certo, e o pastor Lawrence, o homem musculoso, ele vai então demonstrar. Ok, mas eu pedi nosso time de artes para fazer isso e fizeram um excelente trabalho ontem. Foi até um pouquinho em cima da hora, mas eu queria que eles fizessem isso para te mostrar o tipo de açoite, lembra? Um açoite não tinha só uma linha. Aquele chicote talvez te dava 7 ou 9 feridas de uma só vez. Foi isso que aconteceu. E o que faremos é que não vamos contar todas as 40 vezes. Ia ficar muito longo, então fizemos de 1 a 7 e depois aceleramos. Ok, até 35 e vamos devagar de novo. Ok? Será possível para o corpo ser todo coberto com 40 açoites? Ok? Veja isso. Estamos acelerando. E apenas 20, só metade. Cobriu também toda a frente, não foi somente as costas. Batia na frente também, na face. 38, 39, 40. Pela sua ferida. Fomos sarados. Pela sua ferida. Fomos sarados. Pôncio Pilato, no natural, Pôncio Pilato falou, eu sei que ele é inocente. Não encontro culpa alguma nele. Eu sei que eles o querem morto. Então o que eu vou fazer é primeiro vou açoitá-lo. Um açoite romano. E então quando o verem completamente, sabe, dilacerado, eles, então, serão tocados. E talvez o deixarão ir. Mas não teve jeito, eles gritaram, crucifique-o. A maioria era talvez açoitada ou crucificada. Jesus foi açoitado e depois crucificado. Dá para entender agora por que ele não conseguia carregar a cruz? Ele caiu porque literalmente suas costas não tinham suporte. Não esqueça que não mostramos os ossos para você. Não mostramos as veias. Não mostramos as suas vértebras nas costas. E sabe que eles dizem em muitos documentários que eu já li às vezes que dava para ver até os órgãos internos. Pela sua ferida fomos sarados. Vamos voltar então à palavra de Deus. Isso é precioso e você percebeu? Aqui diz que, porque eres como ovelhas esgarradas. Logo depois de falar de ser curado pela sua ferida, como ovelhas estávamos esgarrados, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eu amo essa figura porque é uma figura de um pastor e o seu aprisco. Muitos anos atrás o Senhor falou comigo e disse que a figura número 1 que ele apresenta, e não esqueça que ele escreveu, com muitos secretários, mas foi ele quem falou e eles escreveram. E Deus, de todas as figuras que ele usa, de todos os animais que ele usa, de todas as diferentes profissões que ele colocou nesta terra, a que ele ama mais é a do pastor. A figura mais usada frequentemente na Bíblia é a do pastor. Se você entende sobre o pastor e as ovelhas e como isso acontece, ele se torna um bom líder. Por isso Davi foi um grande líder, porque ele sabia, ele entendia como cuidar das suas ovelhas. Sabia que quando elas estavam feridas tinha que derramar óleo. Sabia quando elas estavam com fome, quando elas precisavam de proteção. Sabia quando uma se desviava. É por isso que o seu cajado tinha um gancho. Sabe aquela volta no cajado? Era para levantar uma ovelha caída, que caía pelo caminho, certo? Num penhasco, ele não podia descer, mas usava esse gancho, a volta no seu cajado. E é por isso que essa volta no cajado é bom para alguma coisa. Entendeu?
Você vai entender. Ok? Bem, mesmo assim, o fato é este, que a figura aqui é de um pastor e não é lindo. Se voltarmos a Isaías, Isaías diz assim: pelas suas feridas, a última frase do verso 5, fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Como ovelhas, nos desviamos pelos nossos caminhos e o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, que é o castigo pelo nosso pecado. O Senhor colocou sobre Jesus as nossas iniquidades. Se ler isso é um pouco negativo, todas, nenhuma somente restou. Pecadores morais, pecadores malvados, judeus, gentios, todos nós como ovelhas nos desviamos. Mas olha só o que 1 Pedro diz. Porque éreis no passado como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pastor é aquele que alimenta, bispo aqui, no grego quer dizer que supervisiona. Alguém que está cuidando. Quantos se alegram por ter alguém cuidando de você? E olha bem, eu quero que você saiba, isso não é um imperativo no grego. Não é uma voz imperativa, não está dizendo, você deve voltar para o bispo de vossas almas. Não, está na voz passiva. Está dizendo, não é sua obra. Você foi trazido de volta ao pastor e bispo de vossas almas. Eu creio que é uma chave para a saúde do Senhor, saúde divina, é que você deve se sentir como uma ovelha e o Senhor é o seu pastor, sabendo mais e mais que Ele é o seu pastor, também que Ele está cuidando de você da forma como o bispo. Então viva como o Senhor estivesse cuidando de você. Que você não está vulnerável. Você não está desprotegido. Você não está sem segurança. Você tem um pastor, um bom pastor que deu a sua vida por você e foi açoitado por você e que cuida de você. Amém? Quando voltar ao trabalho na segunda, amém? Não fique dizendo, eu fui para a igreja ontem, eu saí da igreja, foi muito bom, mas eu me sinto que eu estou lutando contra este mundo perigoso, este mundo que não quer saber, certo? De você, mas somente deles mesmos. E só se preocupam com você se você der alguma coisa para eles. E eu me sinto desprotegido, me sinto tão frio, e me sinto tão sozinho. E muitos jovens, quando entram no serviço militar, no exército, certo, se sentem assim. Me lembro que me senti assim. Que é um mundo cruel, amém? Mas você deve chegar à conclusão de que o Senhor está contigo e que Ele está cuidando de você e vai te dar o seu favor. Mesmo quando José estava no calabouço, sabia que o Senhor estava com ele. Amém. O Senhor o amava. Você vai ter saúde. Vai ser saudável. Não esqueça, olhe como Isaías une pelas suas feridas fomos sarados com a analogia de ovelhas e pastor, e aqui diz voltaste para o pastor e para o bispo das vossas almas. Então, medita nisso, há um segredo aqui. Isso falou muito comigo. Anos atrás, quando o Senhor falou comigo para estudar sobre o pastor, eu tenho muitos estudos em CDs e DVDs sobre pastor. O sermão do pastor. Analogia entre o pastor e as ovelhas, eu ensino muito sobre isso. Como ele te unge com óleo, isso é um versículo que o meu filho Justin memorizou e ele gosta muito do Salmo 23. Eu queria que ele aprendesse isso porque é um salmo de Davi. Se uma criança souber que o Senhor tem conforto para nós, prepara uma mesa para nós, fala de bondade e misericórdia. Se uma criança meditar nisso, e eu creio que é mais memorizar, mas vai chegar uma época que o que ele memorizou, o Espírito Santo vai pegar essa água e transformar em vinho na hora certa. Amém? Então é bom para uma criança meditar no Salmo 23. Amém? Por favor, não faça-os memorizar Jesus chorou. Ele é o mais curto, mas não faça isso. Esse pode esperar. Tem uma outra coisa também. Eu sei que alguns querem que eles memorizem. Filhos, obedecer aos pais no Senhor. Amém? Porque isso é bom. Ou você quer que eles memorizem no livro do Apocalipse que os desobedientes e rebeldes vão todos parar no lago de fogo, eu sei. Mas isso não vai motivá-los. Ok? Amém? Você está entendendo? Vamos voltar a Isaías 53. Eu quero que você seja uma pessoa que é sempre feliz. Sabe? Vou te falar, quando você fluir no Senhor, vai saber que Ele te quer feliz. Olha o que a Bíblia diz na noite que ele foi traído, sabendo que ia ser traído. Judas tinha saído. Sabendo que ia ser traído, ele disse o seguinte: essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Olhe bem, ele estava sendo traído, enquanto ele falava isso, e disse, olha, eu falo isso para vocês para que a minha alegria, a alegria que vocês sempre veem em mim, permaneça em vocês.
Por falar nisso, a palavra alegria, alegria, vem de uma palavra cará, do grego cará, uma palavra cará. Kairô é o verbo de cará. Olha, cará vem de cariz. Cariz é graça. Então nos alegramos não porque recebemos uma promoção. Não nos alegramos porque o nosso corpo está bem com saúde. Não nos alegramos, sabe por quê? Nós sabemos que vamos ser promovidos, ok? Nos alegramos por causa da graça. A graça de Deus nas nossas vidas. Porque o que vemos nele pela sua graça. Certo? Cará tem que estar junto com cariz. Amém. Então a alegria vem por causa da graça de Deus. A Bíblia não diz regozijai-vos somente, mas sim no Senhor. E eu quero falar algo agora. Se olharmos para Isaías, verso 4, 53:4, verdadeiramente, você se alegra com verdadeiramente? A quem, no hebraico, a quem, verdadeiramente? Preste atenção que, quando fala ele foi ferido, no verso 5, não fala verdadeiramente. Quando fala do verso 10, quando fala do castigo, não fala verdadeiramente. Certo? Até se tratando dos nossos pecados, não fala verdadeiramente. Olha bem, aqui mesmo, quando fala dos pecados, não fala isso. Mas ainda, onde as pessoas acham que estão os maiores problemas? Quando eles começam a crer na obra redentora do Senhor Jesus, a obra de substituição do nosso Senhor Jesus, o que tem dificuldade em acreditar? Até mesmo hoje, seus amigos e colegas, muitos têm problemas em crer que Jesus levou nossas enfermidades. Eles não têm problema em crer que Jesus levou nossos pecados. Mas quando fala de pecado, não fala verdadeiramente. Eu sei que ele fez, mas o Espírito Santo não colocou essa palavra. Mas se tratando das enfermidades, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. E a palavra ali é enfermidades. Então, Deus sabia que esse seria um tema um tanto controverso, até para o seu povo. Ele sabia que as pessoas, quando o pastor Prince pregaria sobre isso, alguns diriam, bem, esse é um pensamento seu, é um ponto de vista seu, mas não é isso que diz no original. Não me fale sobre o original, porque o original diz verdadeiramente. E tem uma versão que diz sofrimento e dor, e quero falar algo. A tradução literal de Ian foi muito boa aqui. Verdadeiramente, ele carregou nossos sofrimentos em uma versão e carregou nossas dores, mas a palavra aqui para sofrimento é coli. E eu até perguntei um certo homem, judeu, quando estive em Israel, perguntei o que era coli, ele disse doenças, enfermidades. Até hoje uso a palavra coli para enfermidades. Ok? Existe uma palavra secundária, sofrimentos. Ok? A palavra para carregou as nossas dores. O uso número 1 para esta determinada palavra é a palavra hebraica makov, diga makov. E eles usam primeiramente para dor. Dor. Agora, uso secundário, sofrimentos. Mas o problema com esta outra versão que nós falamos aqui é que colocaram o que era secundário como primeiro. Colocaram a etimologia como primeiro uso. Vou te mostrar a tradução de Ian. Verdadeiramente carregou nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se você pensa que Ian era um carismático que viveu nos anos 80, não. Ian viveu no século XIX e escreveu a sua própria tradução. Amém? E ele foi sincero, foi honesto e colocou a razão principal. Jesus carregou nossas enfermidades e levou sobre si nossas dores. Ok, se isso não for suficiente usar essa adição, aquela outra ou outra. Ok? Vamos então à Bíblia, interpreta a Bíblia. Alguns anos atrás eu vi um relato de que quando começa uma nova tradução da Bíblia, ok, algumas pessoas se sentam como tradutores e eles querem traduzir do jeito que a Bíblia diz, carregou nossas enfermidades. Mas alguém no meio do grupo de tradutores disse, não podemos fazer isso. Vamos ficar com a outra versão, porque se fizermos isso, os carismáticos vão começar a dizer que estavam certos o tempo todo. Agora, algumas pessoas dizem que tem um ponto de vista imparcial sobre a Bíblia. Creiam-me, não há nada imparcial. Todos são movidos pelos seus desejos. Você está me ouvindo? Amém? Então, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Há um outro lugar onde esse verso é usado? Sim. Graças a Deus foi no grego exato. Em Mateus 8, diz assim, versículo 16, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados.
E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou quantos? Curou quantos? Os que estão aqui na frente. Quantos? Quem está no meio? Mais atrás? Curou todos. Curou todos. Não sei quem teve essa ideia de que Jesus deixou alguns que não foram curados. Ok, ele curou a todos que foram a ele. Ok, todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si, mais uma vez a ênfase nele, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, e agora está em grego. Certo? Aqui é o Novo Testamento. Enfermidades no grego é o mesmo de doenças. E levou as nossas doenças. Literalmente no grego, pesquise, é também doenças. E aqui, na verdade, está se referindo a quê? Isaías 53, mas Isaías está no hebraico, Koli, Makov. Aqui, na verdade, está doenças e enfermidades. Então a Bíblia interpreta a Bíblia. Se não é o suficiente, olha o contexto, não é cura espiritual. Alguns dizem, pelas suas feridas nós fomos curados espiritualmente, pastor Prince. Não, você não pode falar isso, você não está sendo verdadeiro, não está sendo fiel ao original, às escrituras e ao contexto. O contexto aqui expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém, curou todos. Enfermos aqui eram fisicamente enfermos. Está ouvindo, igreja? Quantos querem saber como não ficar enfermo? Quantos querem chegar a esse lugar, ok? Mas antes de continuar, quero falar uma coisa. Estamos nesse mundo que a Bíblia descreve como caído. Não podemos nos sentir vulneráveis porque temos um pastor que cuida de nós. Não pode se sentir vulnerável e desprotegido, você deve se sentir protegido. Você está sentado no esconderijo do Altíssimo. Uma certa vez a minha filha, quando ainda era muito pequena, eu a segurei nos meus braços e ela ficava rindo e rindo durante o tempo de chuva. E estava chovendo muito e ela ficava olhando pela janela, olhava para a rua e via as pessoas correndo. As pessoas estavam sem guarda-chuva e corriam de um lado para o outro e ela ria e ela amava tudo isso. E chovia muito. E olhando para a rua nós vimos as pessoas correrem e ela continuava rindo. Mas você diz, pastor Prince, como é que você traz a sua filha para uma tempestade? Mas não estávamos na tempestade. Eu já falei. Estávamos vendo pela janela. E mesmo que estava chovendo, estávamos tão perto daquela cena. Certo? Estávamos tão perto que era abrir a janela e tocar na chuva. Sabe de algo? Não estamos na chuva. Nós estamos no lugar secreto do Altíssimo. Então saiba que nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é um lugar de aconchego, um lugar de segurança, um lugar de amor, porque você é favorecido no amado. É um lugar que você está e não quer dizer que não existe tribulação. É lógico que existe, mas é como se nós estivéssemos como a minha filha que olhava tudo, mas não estava participando daquela tempestade. Nós vemos as pessoas como 1.000 que caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa. Amém? Então você está ali olhando e somente assistindo, da mesma maneira que quando você vai para um país onde tem neve e você está dentro de um restaurante tomando um café. E você vê as pessoas lá fora vestidas, com casacos e tudo mais, mas você está seguro e quente. É isso que quer dizer estar em Cristo Jesus. Então, quando vivemos a vida como uma vida maravilhosa, e olha essa analogia, vivemos a vida com os pés na terra, mas Deus diz você está em Cristo. É a sua posição. Amém? Então viva a vida protegido, viva a vida no lugar de amor, porque você é amado. Amém? Deus cuida de você. Sinta-se seguro. Nunca se sinta inseguro. Quando coisas ruins acontecerem, quando o seu chefe está pensando em te mandar embora, ou então alguém está falando coisas negativas sobre você na mídia social e se sente mal, seja o que for que estiver acontecendo, sinta-se seguro, protegido, amado. Uma das obras de Jesus é sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Sabia disso? Uma das obras de Jesus, os que estavam te injuriando, isso caiu sobre Jesus. Então nem receba a dor da injúria. Não quer dizer que você não os ouve. Não quer dizer que você não vê coisas ruins. Mas com os olhos contemplarás. Mas não vai experimentar. Ou melhor, Deus não quer que você experimente. Vamos passar por lutas, vamos passar por alguns problemas, às vezes desagradáveis, mas aquilo pelo qual Jesus pagou como enfermidade.
Não podemos aceitar. Ah, pastor Prince, mas se acreditarmos em cura e as pessoas ainda morrerem, sabe de uma coisa? Não vamos olhar para trás e dizer por que eles não receberam, mas vamos dizer, hey, agora estão completamente novos. Completamente saudáveis. Eles estão fortes. E o melhor, nunca mais vão ficar infelizes. Não vão mais derramar mais uma lágrima. Não vão mais enfrentar escassez. Não vão passar mais por frustração. Não vão tomar mais remédio. Vão andar nas ruas de ouro, onde vão poder ouvir as músicas com a melhor melodia e perfeito som. Amém? Não tem que ouvir a voz do pastor Mark, mas eles vão ouvir as melhores. Eu estou só brincando, ok? Mas aquelas músicas celestiais devem ser maravilhosas. É onde vão estar. Mas eles estão no caixão. Não estão no caixão, é só uma casca. E se você acredita ou sabe disso ou não, você não vai para o céu com o seu corpo de agora. Mas eu não creio na morte, eu creio no arrebatamento. Você deve. A Bíblia nos diz que temos essa esperança. Não esperamos a morte, esperamos a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai fazer vai transformar nosso corpo. Esse corpo não foi feito para o céu. É um corpo decaído. Amém. Ele vai transformar o nosso corpo, seja na sepultura ou aqui. Então, a pessoa que você vê no caixão é só uma casca. Só uma casca. A pessoa vai estar lá no céu. Graças a Deus são boas novas para aquela pessoa. Posso ouvir um amém? Tendo dito isso, quero dizer que enquanto isso Deus continua revelando as suas verdades. Amém? E nos últimos dias a sua igreja vai caminhar mais e mais na sua direção com as suas verdades que Ele revela para nós, para andarmos nela e possuirmos, até que o último inimigo, e quando a Bíblia diz o último inimigo, quando Jesus voltar, o último inimigo, quer dizer que todos os outros já foram derrotados. Até o arrebatamento. E eu não vejo que o último inimigo é doença. Então ela foi derrotada? O último então é pobreza? Não, já foi derrotada? Viu isso? O último então é falta de unidade? Não, foi derrotado. O último inimigo é a morte. E fala de morte física. Quando Jesus voltar, vamos ter corpos novos. Finalmente vai acontecer o fim dos inimigos. Todos foram derrotados. Posso ouvir um amém, igreja? Boas novas. Amém. Quantos gostariam de chegar nessa posição aprendendo essas coisas? Alguns até querem aprender essas coisas, mas depois que são diagnosticadas. Então, por isso, eles até confessam, mas por causa do desespero, por causa do medo. Tomam até a Santa Ceia, mas com medo. Eles não têm uma revelação, tentam fazer o que tentam fazer, por causa daquilo que aprenderam, mas não é o suficiente. Pensam que se fizer alguma coisa, Deus então vai curá-los. Eles não entenderam a graça. E algumas vezes é muito tarde para eles. Não tiveram tempo para aprender. Mas não deixe isso acontecer com você. Por isso estamos aprendendo hoje. Estamos aprendendo agora. Queremos ter esse fundamento. Não quer dizer que pastores não ficam doentes. Não olhe para nós. Amém? Lutamos contra as mesmas coisas. E às vezes, tropeçamos, mas vencemos. Não quer dizer que não pecamos. Nós pecamos, mas sempre vencemos essa luta. Amém? Aprendemos e caminhamos, aprendemos e caminhamos, aprendemos e aprendemos mais. Aprendemos. Por que essa coisa ainda acontece, Senhor? Fala comigo. A melhor pessoa para correr para ela, é lógico, é o Senhor. Pergunte ao Senhor. Por isso eu ministro isso. Por causa dos meus desafios. Amém? Você está entendendo? Então, vou te perguntar. Quantos querem chegar a este lugar? De aprender que se eu tocar nisso, a doença virá. Mas se tocar nisso, a cura vai acontecer. Quer aprender isso? Da Bíblia? Não do pastor Prince, mas da Bíblia. Ok, lembra que eu te falei? Em Isaías 53? Verdadeiramente ele levou nossas enfermidades e tomou as nossas dores. Certo? Estou certo? Mas eu te falei que o uso secundário está naquelas versões que fala de dor e sofrimento, certo? Estão certos. Porque estudando a palavra coli para doenças ou enfermidades, essa é a aplicação principal. Vimos em Mateus 8. Descobrimos que a palavra raiz ali é uma palavra ligada a coli. Coli é um substantivo que vem de calar. Calar, olha calar. Ok? Coli está logo ali, para doença ou dor, mas vem da palavra calar. E calar é, na verdade, perder a sua força. Não é interessante? A palavra raiz de enfermidade é perder toda a sua força. Uau! Quando eu vi isso, pensei em como perdemos a força se estudarmos é sofrimento.
o diabo manda alguma coisa que traz sofrimento para você, algo que te faz preocupar, alguma coisa que te faz ansioso, aquilo te enfraquece. Quantos já sentiram que, quando você está ansioso sobre alguma coisa, você fica muito cansado? Mesmo não gastando uma grande quantidade de horas nesse problema que está passando? Ou então você passa muitos problemas com pessoas problemáticas e se sente como se estivesse se alimentando daqueles problemas e fica cansado? Eu ensino aos conselheiros desta igreja, certo? A se alimentarem com a oferta pelo pecado e não com o pecado. Eu ensino para eles, no livro de Levítico, como aconselhar. No livro de Levítico, o sacerdote comia a oferta pelo pecado, não comia o pecado. Quando atendemos as pessoas, é fácil errar. Saiba que todos que te procuram, amém, querem Jesus e a razão pela qual ele morreu. Por essa pessoa. E mesmo essa pessoa sendo uma pessoa muito malvada, e o seu pecado foi terrível, foi um pecado muito maligno, Jesus a ama. Fala sempre de Jesus. Se não vai gritar, seu perverso, sabe? Não pode fazer isso como pastor, não pode fazer isso. Amém? Precisa olhar para Jesus e se alimentar dele. E vai te ajudar no aconselhamento. Isso vai se tornar uma experiência fortalecedora. No Antigo Testamento, se a pessoa não viesse com oferta pelo pecado, o sacerdote não podia comer. Pense nisso. Conselheiros ficam mais fortes quando as pessoas têm problemas. É assim que vemos nessa igreja. Mas às vezes, alguns se esquecem disso e se envolvem com um problema. Escutam as reclamações que as pessoas têm sobre o governo e sobre as esposas e maridos e tudo mais. E depois disso, vão para casa e gritam com a esposa. Pensa que eu sou como outros homens? Porque ele viu o que aconteceu. Certo? Com um homem que permitiu que a esposa o manipulasse e tudo mais. E a esposa diz algo e ele diz, você acha que eu sou um homem que pode ser manipulado? Se alimentou do pecado. Não sei por que estou falando sobre isso. Eu sei, vocês vão ser conselheiros para um mundo perdido, ferido, que está morrendo. Posso ouvir um amém? Certo, então? A palavra é perder as forças. O diabo faz assim. Pouco a pouco vai tirando suas forças. Não usa uma dinamite para poder explodir tudo. É como uma gota de água. Gota, gota, e te faz cansar. Uma das obras do anticristo nos últimos dias, o espírito do anticristo, é tirar a força dos crentes. Gota, gota. Isso é interessante. Você está cansado ou está relaxado? Deus quer você descansado. E por falar nisso, a palavra em hebraico para curado ou curar é a palavra Rafá. Diga Rafá. Rafael, certo? É o nome. Deus cura. Rafael. El é o nome de Deus. Deus cura. Rafael. É o significado. Ok? Amém? Rafá é a palavra cura. Agora, se estudar a palavra cura, e se for para a etimologia, a palavra raiz. Até no inglês tem a palavra raiz. E a palavra raiz para cura é a palavra Rafá. Relaxar. Relaxar. Agora, há uma linha bem tênue entre estar sem força, cansado, e relaxado. Você faz as coisas. Quando o pastor Prince ensina sobre descansar, por exemplo, você diz, eu estou cansado. Não, estar cansado não é descansar. Jesus disse aos sobrecarregados, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Descansar é se fortalecer. Descansar é recarregar as forças. Está fazendo coisas que te cansam? Está gastando tempo com pessoas que te sobrecarregam? Por que você faz isso? E você aconselha pessoas o tempo todo e essas pessoas, na verdade, não estão querendo aconselhamento. Eles querem atenção. Ok? E você fica cansado, fica sobrecarregado. Não importa o que seja, o maná que Deus dá para você é muito limitado e você tem que receber todos os dias. Mas a verdade é essa. Você deve descobrir o que Deus tem preparado para você fazer naquele dia. Dá para dizer se há paz no coração. No momento que você se sente sobrecarregado em alguma situação, é porque não é para você. Amém? Para mim, eu cheguei a um lugar onde eu não preciso mais me ocupar com a administração da igreja e o gerenciamento de tudo, porque eu tenho pessoas que fazem isso. Eu me ocupo mais com as pessoas, eu me ocupo com a igreja e a direção espiritual. Não me preocupo com a questão do dinheiro, com a questão das leis e tudo mais. Isso não é parte do meu trabalho mais. Você entende?
Temos grandes pessoas para isso e se eu fizer tudo, eu vou ficar sobrecarregado. Posso ouvir um amém? Então, preciso ter cuidado com isso. Amém? Porque se eu estiver cansado, não vou receber revelação do Senhor e eu vou falar do meu coração cansado. E você não quer me ouvir quando estiver assim. As esposas sabem que não querem ouvir o marido quando estão cansados. Amém? Pessoas sobrecarregadas não são muito interessantes para ouvir. Certo? E tem um tempo certo, irmãs, para conversar. E quando você for pedir ele para fazer alguma coisa, se lembre, tempo. Deixe ele descansar se ele estiver cansado. Deixe ele se renovar. Deixe o tanque dele sair do vazio até o cheio. Amém? Faça uma massagem. Faça-o se sentir bem, traga uma comida boa. Amém? Levanta as pernas dele. Depois que ele estiver sorrindo e tudo mais. Bam! Ok? Não seja tão apressada e de repente vai ter que ouvir o que ele vai dizer quando estiver cansado. Não vai ser bom. Amém? Então, isso é bom? Isso te ajuda? Agora, vamos voltar à palavra que vimos. Carregou nossos sofrimentos. A palavra sofrimento está ali, mas ela é de uso secundário. Não deveria ser usada aqui. Em Isaías 53. Devia ser ele verdadeiramente levou nossas doenças. Ok, mas as doenças acontecem quando estamos cansados. Quando olhamos a raiz. Amém? Alguns não sabem quando é que começou o problema. Os doutores falam que você pode estar sofrendo um estresse de uma situação que você passou na semana passada. 2 semanas atrás. Quando aconteceu algo grande. E você nem percebeu. Agora o estresse está se mostrando no seu corpo. Agora você tem um tipo de problema com as batidas do coração, sabe? Um tipo de arritmia. Você tem esse problema, mas nem entendeu por quê, mas é porque você passou por um estresse. Suas forças acabaram. Agora, nós vamos lá. Vamos fechar essa porta. Vamos fechar essa brecha. Em nome de Jesus. Amém. Amém, ok? O próximo é carregou as nossas dores e é Makoff. Makoff de novo. Que palavra seria? O uso principal. Dores. Aprendemos em Mateus 8. Amém? Ele levou as nossas enfermidades. Doenças causadas por problemas ou condições físicas. Amém? Mas o uso secundário, a etimologia vem da palavra tristeza. Quero te falar algo aqui. Toda tristeza no mundo é perigosa. Pode matar. E, porque nós estamos no mundo decaído, há tristeza. Quando quem amamos passa por algo, nós obviamente sofremos com ele, certo? Estou certo? E você vai ver que, na verdade, nesta vida que vivemos, coisas naturais nos fazem muitas vezes sofrer. Não dá para evitar, mas deixa eu falar isso. Há muitos sites que você pode ver na internet, certo? Você pode ver, mas não agora, ok? Tipos de personalidade e doenças, e vai te falar. Você vai ver que pessoas deprimidas são pessoas que estão mais vulneráveis a doenças. A imunidade fica baixa. Eu não consegui encontrar, apesar de procurar em muitas Bíblias, mas eu já preguei sobre isso e eu escrevi também uma anotação na minha Bíblia, que é muito antiga, e eu a coloquei na minha biblioteca e sumiu. E, naquela Bíblia, eu escrevi uma frase de um doutor que disse que há mulheres que ele atendeu e percebeu um fato. Aquelas com câncer de mama ou com tipo de, sabe, certos tipos de doenças graves. Ele diz que aconteceu depois de uma tragédia na sua vida, especialmente depois do divórcio. Agora, se pensarmos nisso, aquela mulher pode ter sido uma vítima, mas, por causa do que aconteceu na sua vida, fez com que o seu corpo se enfraquecesse. É uma área muito sensível. Mas tenho que falar. Escute bem. A tristeza então vem. E a tristeza do mundo causa morte. Está no Novo Testamento. Paulo, pelo Espírito Santo, diz: só uma tristeza é boa, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E ele está escrevendo para cristãos. A salvação aqui não é salvar do inferno, não é salvar do tipo de vida sem comunhão com Deus. A salvação aqui se refere a saúde, plenitude e cura. Fala da tristeza de Deus, ou seja, se eu falei alguma coisa que te machucou, mas você aprendeu, é a tristeza de Deus. Agora sua mente muda. Você crê certo agora, pensa certo, e através de crer certo, vai viver certo. E isso vai trazer também resultados certos, amém? É preciso entender que arrepender é mudar de ideia. Amém? A tristeza de Deus opera a mudança da mente que produz sozo, sotéria, que produz plenitude, libertação, saúde. Amém?
Não é a salvação comum, aquela para pecadores, porque está escrevendo a cristãos. Mas essa salvação é cura, da qual ninguém se arrepende. Quando experimenta, ninguém se arrepende, ele está falando. Ela produz a mudança da mente, essa tristeza, e acontece quando você ouve algumas coisas que você não gosta, quando te aconselho e falo alguma coisa que você não gosta, mas se você aprender e mudar sua mente, amém? Você vai experimentar plenitude emocional, plenitude mental, e essa plenitude você nunca se arrepende dela. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Uau, uau, você ouviu isso? Você ouviu isso? A tristeza do mundo opera a morte. E o que é que vem à sua mente? O que você pensa quando você vai a Israel e tem uma festa? Eles têm um festival ou algum tipo de celebração? A primeira coisa que falam para você, o que eles falam? Vem aqui, por favor. Você está sentado muito tempo. Toca aqui. Amém? Hassameach. Certo? Hassameach. Sabe o que é Hassameach? Quer dizer, não somente parabéns, se alegre, esteja contente, esteja feliz, como a palavra em grego cará, de cariz, graça, certo? Se alegre, sameach. Em Provérbios 17, verso 22 diz, o coração alegre é como o bom remédio. O coração alegre é como o bom remédio. Acha que Deus está brincando? É um remédio que não é químico. Nada químico. Um remédio que não tem efeito colateral. Você vai ficar com a visão ruim, vai ficar com lábios secos, sua cabeça vai virar às vezes. Sabe? Vai fazer alguns caroços aparecerem no seu corpo. Tudo mais. Mas este remédio é verdadeiro, é remédio. Coração alegre. E a palavra alegre é sameach. Um coração sameach que celebra, é feliz, alegre. Agora, eu não gosto somente dessa ideia de estar alegre sem razão. Sua razão para sameach, sua razão para alegria, não está nas Escrituras. Se você espera as coisas acontecerem do jeito que devem acontecer, aí você fica feliz? Você nunca vai ser feliz, porque as coisas não acontecem nunca do jeito que você quer que aconteçam. Ok? Então nunca vai ser feliz o tempo todo. Mas, se não depende de acontecimentos, mas é uma alegria interior, a Bíblia diz assim, sabe? O apóstolo Paulo escreveu, de dentro de uma cadeia. A carta mais alegre, se perguntar um teólogo que conhece o Novo Testamento, e se perguntar qual é a epístola mais feliz, ele vai dizer Filipenses. A palavra alegria aparece ali mais vezes do que nas outras cartas. E de onde ele escreveu aquela? Da prisão. Escreveu isso. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Sabe por que isso aconteceu? Para que a vossa alegria aumente. Ei, igreja, alegrai-vos. E ele escreveu, regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele disse assim, e eu vou parafrasear, mas antes vou falar o que ele disse. Para que eu escreva essas palavras a vocês. Eu não me aborreço por isso. E é segurança para vós. Como se alegrar? Ele falou tantas vezes que ele teve que até pedir desculpas sobre isso. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Como isso? Nos acontecimentos? Não. No Senhor. No Senhor. No bom pastor. Se tudo estiver errado, alegre-se nele. Um coração alegre. Um coração alegre. Talvez não será como o pastor Mark. Certo? Não vai ser assim. Alguns já estavam preocupados, amém? Amém? Certo? E não precisa ser como os seus amigos, que são, às vezes, um tanto quanto importunos, e sempre falam muito alto, sorrindo o tempo todo. Não é esse tipo de alegria. O pastor Mark é alegre mesmo, mas eu não estou falando dessa alegria, sim? Alegria no Senhor, que traz cura. Um coração alegre é bom como um remédio. Mas olha isso. Mas o espírito abatido? Uau! O espírito abatido seca até os ossos! E muitos problemas médicos são causados por ossos secos. Osteoporoses. Isso, osteoporoses. Artrite. Todos os Is são inflamações. Porque não há mais líquido. O que é envelhecer? É perder todo o líquido. Por que você usa loção?
Porque está tudo seco. Eu quero te mostrar algo. Está rindo? Espírito abatido seca os ossos. O que seca os ossos? Espírito abatido. Sabe onde o sangue é produzido? Na sua medula, nos ossos. Certo? Pense nisso. Sangue precisa de água. Só beber água não é o suficiente. Isso é espiritual. Está falando que seca os seus ossos. E o que acontece? É como algo que absorve tudo e some. Moisés, quando estava com 120 anos, isso é muito interessante. Já leu isso? O que diz em Deuteronômio 34, antes dele morrer? Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Eu estudei sobre perder o seu vigor. Quis saber o que dizia isso. Seus olhos não se escureceram nem perdeu o seu vigor com 120 anos de idade. Hey, 120, sabe? 120. Seus olhos não escureceram nem perdeu o seu vigor. O que é essa questão de vigor? Eu pesquisei a palavra hebraica, umidade. A umidade não se foi. Nós temos uma outra versão. Sim, tem uma versão que diz a sua umidade não secou. Ah, pastor Prince, agora eu vou tomar mais água. Você não está seguindo o modelo bíblico. A Bíblia não diz, certo, que aquele homem que bebe tem um bom remédio. Certo? Não diz isso. Só vai encher a bexiga. E bexiga cheia é uma coisa boa quando você escuta um pregador como eu. Pastor, posso ir ao banheiro? Não, assente-se. Não terminei ainda. Pastor, eu tenho que ir. Não, se assente. E aí você sabe. Viu? Eu te falei. Falei que eu tinha que ir. Agora é tarde. Ok, acho que foi uma piada ruim. Não sei por que eu conto as mesmas piadas durante muitos anos. Desde que eu comecei a pregar. Ninguém ri dessa piada, mas é algo que eu gosto, ok? Eu falei que eu tinha que ir. Ok, vamos lá. O que faz os ossos secarem? Voltando a Provérbios, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, o espírito abatido. Preste atenção. Quando o espírito fica abatido, a Bíblia diz que os ossos até secam. Veja, quando Deus fez o homem de uma forma linda, todo pleno. Ensinamos a tricotomia, somos um espírito, temos uma alma e vivemos no corpo. E às vezes, quando nós ensinamos sobre isso, numa sala de aula, nós separamos os três. Mas o que afeta o seu espírito afeta o seu corpo. O que afeta as suas emoções afeta o seu corpo. O que afeta as suas emoções afetam a sua mente e tudo, na verdade, está conectado. Quando Davi disse, nos Salmos, de um modo assombroso e maravilhoso foi feito, a palavra maravilhoso é, na verdade, a palavra hebraica para tecer. Sabe o que é tecer? Irmãs, amém? Quando fazem isso, você pega então aquelas linhas e você começa a fazer uma mistura delas e, literalmente, todos os nossos órgãos e veias, Deus, na verdade, planejou tudo dessa forma. Não é para ser algo que nós olhamos e percebemos que essas linhas aqui... Não, Deus planejou assim. De um modo assombroso e maravilhoso foi feito. Amém? Você ouviu? Agora, se algo sai do lugar, não, dá para dizer que só aquilo saiu do lugar. Não, o espírito do homem, em Provérbios, o espírito do homem susterá sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem suportará? Quem o suportará? Agora, a pergunta, o que é um espírito abatido e como pode ser abatido? Queremos saber, certo? Faz até os ossos secarem, certo? Tem gente com os ossos secos, certo? Quando os ossos secam, eles se encolhem. Em volume, fica frágil, fica menor. Por isso, quando nós olhamos para os nossos pais às vezes, sabe, pensamos que eles eram mais altos, porque éramos menores, lógico, pelo fato de que nós éramos crianças, mas quando crescemos percebemos que parece que encolheram, e antes deles morrerem, eles encolhem mesmo. Ok? Mas creio em Deus que não receberei isso. Amém, continuarei alto pela graça de Deus. Por quê? Eu respeito meu pai, eu amo meu pai, mas o meu DNA não é mais do meu pai, mas sim de Jesus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quantas coisas? E tudo se fez novo. Esse tudo quer dizer o meu DNA.
e dizem se seu pai teve isso ou teve aquilo, os doutores vão te perguntar, sua mãe teve isso, seu pai teve aquilo. O plano de saúde vai te perguntar, seus pais já tiveram isso é natural, certo? Todos os filhos de Adão, como a natureza decaída, herdaram tudo isso, é natural. Mas você não está mais no Adão decaído. Lembre-se, você atravessou o Rio Jordão, você atravessou. Amém? O primeiro Adão não podia atravessar. Você tem agora o DNA do último Adão. E você tem saúde nesse DNA. Amém? Amém? Eu amo a ministração da Mary Lee Hickey sobre a mente, quando ela fala que o seu pai teve um problema em sua mente, e o diabo falou que ela ia perder a sua mente, ia enlouquecer, ia ficar louca, certo? O mesmo que aconteceu com seu pai. E ela perguntou ao diabo, qual pai? E até hoje, com mais de 80 anos, sua mente está boa. Ela continua pregando no mundo inteiro. Eu não sei se ela voltou aqui, mas ela me mandou fotos. Uma senhora incrível, mais de 80 anos e pregando. Faça isso, igreja. Vai ter sempre uma desculpa para não servir, para não se envolver com a obra, mas sirva ao Senhor, porque quando você faz isso, os seus ossos ficam úmidos. A umidade flui. Fica sentado e não faz nada e só come, 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 come. Vê, come, 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 briga com a esposa, briga com os filhos, come, 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 dorme, dorme, dorme. Trabalha mais e mais, estresse, 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 e fica fazendo mais um. Por isso que está velho. Faça a obra. Perca a sua vida, porque quando você perde a sua vida, você encontra. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se envolva no ministério, se envolva com missões. E também se envolva com as pessoas. Não fique só olhando. Amém? Então, como um espírito fica abatido? Como isso acontece? E alguns dizem, Pastor Prince, eu tenho um coração alegre. Sabe, no antigo Reino Unido, quando um rei voltava para o castelo, a bandeira sempre ficava só pela metade quando ele estava fora. Ou então nem hasteavam a bandeira. Ok? Pela metade ou nada. Mas quando o rei estava no castelo, a bandeira estava alta. Alegria é uma bandeira que voa bem alto no castelo do meu coração. Do castelo do meu coração. Do castelo do meu coração. Alegria é uma bandeira que voa alto no castelo do meu coração. Quando o rei está morando ali. Continua? O mundo todo sabe. No céu. Que o rei sempre habita ali. Então vou levantar a bandeira para o mundo ver. Ah, Pastor Prince, mas isso é bandeira. Mas eu te falo, não olhe para o meu rosto. Tem um coração alegre. Não dá para falar que tem um coração alegre. Isso não reflete no seu rosto. A sua face é a bandeira. Ela mostra. Ok? Bem, eu não acredito nisso, então me mostre na Bíblia. Ok? Não me desafie com a Bíblia. Ok? Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Ei, rosto formoso! Certo? Então, sabe? Você usa mais músculos para fazer cara feia do que bonita. Eu não quero sorrir, sabe? Porque eu quero preservar o meu rosto. Quero preservar o meu rosto, eu não quero envelhecer muito rápido. Então, no momento que eu sorrio, eu crio um pouco de rugas, sabe? Isso não vai ficar muito legal, ok? Você confia em Deus? Quando a Bíblia diz que você sorri por um coração alegre, vai aformosear o seu rosto. Amém? Você vai ficar mais bonito, não se preocupe, vai ficar mais jovem. Amém? Amém? O que causa o espírito ficar abatido está aqui também, mas pela dor do coração. O espírito se abate. Estamos falando do espírito abatido, certo? Agora fala como o espírito se abate. Dor, Makoff. Certo? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aqui é Etzef, que é outra palavra para dor. O mesmo princípio. Escute com cuidado, igreja. Olha isso. Falamos da tristeza do mundo. Não permita a tristeza ficar. Você vai ficar triste? Sim. Eu recebi uma notícia sobre algo relacionado com o nosso programa e tudo mais. Foi uma pessoa que comprou uma estação e não acredita nas minhas palavras. E
não queria mais passar os nossos programas que tínhamos antes. Sabe de algo? Fiquei triste quando ouvi isso. Eu fiquei triste. Mas Deus vai abrir novas portas. Não vale a pena perder a minha saúde por causa disso. Amém. Vou continuar alegre, vou me regozijar no Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Estou te falando, certo? Como o pastor Mark diz, só estou sendo vulnerável. Então, só estou te falando que não quer dizer que eu estou sempre alegre, pastor Prince está sempre alegre. Acontece comigo. Isso aconteceu alguns dias atrás. Amém? Vou te contar outra coisa. E aconteceu semana passada. Meu telefone caiu dentro do vaso. Certo? Isso nunca tinha acontecido antes. E olha, estava limpo, ok? Eu não estava fazendo nada no vaso. Eu estava perto da pia, lavando minhas mãos, sabe? Eu estava me preparando para ir para a cama. E o vaso não fica muito longe. Certo? É um banheiro muito pequeno, então aconteceu que não sei o que eu fiz, mas de todos os lugares. Bum! Tinha aquele líquido azul dentro do vaso. Então eu tive que pegar, mas estava limpo. Já tinha dado uma descarga algumas vezes antes dele cair. Então eu peguei e tive que lavar por causa do detergente. E minha esposa veio com essa brilhante ideia. Ela disse, se colocar dentro de um saco cheio de arroz, por 2 dias vai ficar bom. Então eu coloquei ali dentro do arroz. 2 dias depois eu abri, mas estava tudo nublado. Sabe? Quando ele caiu na água. Mas é verdade. Depois de 2 dias, estava tudo normal, glória a Deus. Aleluia. Mas, tristeza de ficar sem o telefone, sabe? É uma tristeza grande. Não dá para usar para nada, não dá para ouvir música e nada. Apesar de toda a paz que eu tive, porque eu não tive que responder nenhuma mensagem. Passamos por essas coisas todos os dias. Amém? Mas às vezes você diz, Pastor Prince, o favor de Deus pode te proteger e evitar que o telefone caia dentro do vaso. Eu creio que sim. Eu sei que ele pode, mas ele não fez isso, certo? Isso faz parte do treinamento. Se tudo estiver perfeito o tempo todo, onde estará a oportunidade para que eu exerça a minha fé nele? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você aprendeu hoje? Vamos encerrar. Como isso? Obrigado, Senhor Jesus. Pelas suas feridas fomos sarados. Há um verso muito interessante nos Salmos 90. Na verdade, está no Salmo 129. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Salmo messiânico. Os lavradores araram minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. Isso nos mostra que foi um açoite romano e não foi a vara dos judeus. Não foi só bater nas suas costas, mas araram as suas costas. Ok? E fizeram compridos os sulcos. Agora vamos voltar ao verso onde começamos. Lembra que as feridas foram feitas até embaixo. Ok, e por isso cremos que foi uma grande ferida. Deuteronômio 25. Começa no verso 1. Começamos aqui, certo? Lembra? Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. O injusto recebe o açoite, certo? Mas olha, Deus fez que Jesus, que não conheceu o pecado, se fizesse pecado. Para que fôssemos feitos justos, a justiça de Deus nele. Agora, quem se torna justo? Eu e você. Quem toma o lugar do injusto? Jesus, na cruz. Certo? Quem é justificado por Deus? Você e eu. Estou certo? Eu estou certo? Minha pergunta, você está assumindo o lugar do justo para desfrutar porque ele levou todos aqueles açoites? Você assumiu esse lugar? Ou você está nesse lugar? Eu sou culpado e tudo mais. Se você quer os benefícios das feridas, você precisa reconhecer que você é justo. Porque Jesus reconheceu, certo, que ele mesmo era como um pecador para que ele recebesse os açoites. Você então recebe a cura. Pelas suas feridas fomos sarados. Posso ouvir um amém? Em 1 Pedro 2,24, sabe como se chama isso? Quando existem duas ideias que são opostas, mas elas não anulam uma outra. Certo? Deixe-me mostrar. Eu vou ler, mas entenda que a segunda ideia explica a primeira ideia. Ok, mesmo que pareçam diferentes. Olha bem isso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. 2 pontos. Viu 2 pontos? Algumas Bíblias colocam ponto e vírgula. Algumas Bíblias colocam o hífen. Vamos com essa versão. 2 pontos. Pelas suas feridas fomos sarados.
Viver para a justiça e pelas suas feridas fomos sarados são duas ideias. Mas, pelas suas feridas fomos sarados explica viver para a justiça. Deixe-me falar isso. O que Deus está falando é isso, mortos para o pecado. Está logo ali como substantivo, não um verbo. Viver para a justiça não é um verbo, mas é um substantivo. Alguns crentes, quando leem isso, mortos para o pecado, você tem que morrer, isso é um verbo. Não, quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele, morremos para o pecado. Todos os pecados. Ok? Pedro está usando palavras exatas aqui e ele então diz, vivemos para a justiça. Alguns pensam fazer o que é certo. Fazer o certo. Não, a justiça é um dom. Devemos viver como justos. Devemos nos ver como a justiça de Deus em Cristo. Se isso acontece, você então experimenta. Pelas suas feridas, fomos sarados. É a mesma ideia. Pelas feridas explica viver para a justiça. Você entendeu isso? Ok. Muitos participaram da Santa Ceia, ok? Sim, eu te dou esse verso agora. Em Eclesiastes 9:7, vai, pois, come o teu pão com alegria. Como que come pão? Com alegria. E muitas vezes, vamos terminar, e bebe o vinho como? Coração contente. Pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E também, goza a vida com a mulher que amas. A primeira parte que está escrita ali, sabemos que é a Santa Ceia, no contexto do Novo Testamento. E a Santa Ceia é conhecida também como a Eucaristia, a ação de graça. Quantas vezes você já participou da Santa Ceia e parecia muito sombrio? Um clima pesado. Sonda seu coração. Quando você faz isso, você nem quer participar. Amém? Fica com medo, certo? É chamada Eucaristia, ação de graça. É alegre. É agradecer ao Senhor. Coma o teu pão com... e beba o vinho com... coração contente. Amém. É aí que nós estamos errando. Não está fluindo na vida das pessoas porque encaram a Santa Ceia como algo sombrio. Não é para se alegrar, adorar a Deus. Vamos nos alegrar, o Senhor está aqui, agora é Santa Ceia. Amém. Coma teu pão com alegria e beba o teu vinho com coração contente. Depois o quê? Sejam alvas das tuas vestes, sabemos disso porque somos a justiça de Deus. Nunca falte óleo sobre a sua cabeça, você vai ter unção, amém? E vai gozar a vida com a sua esposa. Aleluia! Amém? Quero terminar com esse testemunho. Acho que temos uma foto, mas é um testemunho muito curto e vou ler rapidamente. Vamos direto a ele. No dia 17 de março, o pastor Matthew e o pastor Lawrence e o pastor Matthew da nossa igreja New Creation Church fizeram um seminário sobre crer certo em Kumbató, Índia. Um casal que eu conheço, a senhora que escreveu isso, fundou a igreja Revelação da Graça e ela é daqui da igreja, certo? Seu nome é Joy, ela está agora na Índia e ela começou um ministério maravilhoso. Essa mulher é uma mulher incrível, uma pastora, certo? Começou esse ministério naquele lugar e ela escreveu isso. Um casal que eu conheço, o pastor Joshua Severati e sua esposa vieram ao seminário. Foi a primeira vez que aquela senhora ouviu o Evangelho da Graça e ela foi muito tocada pela palavra. Em maio, no dia 17, alguns meses atrás, o filho deles, que tem somente 8 anos de idade, o pequeno John começou a ter sintomas como de derrame. A sua face paralisou de um lado e ele não podia falar, comer ou sorrir. 8 anos de idade. Derrame. Aqui está a foto. Ok? Certo. Ele ficou com muita vergonha. Pode tirar. Ele ficou com muita vergonha e não queria mais ir para a escola. O casal o levou a muitos doutores, mas ninguém podia ajudá-lo. Então vieram a mim, até a Joy da nossa igreja, que tem um trabalho lá. Eles vieram a mim e eu dei para eles o livro do pastor Prince, Saúde e Plenitude, pela Santa Ceia. E mostrei para eles aquele vídeo sobre a cruz que o pastor Prince mostra muito nas suas mensagens. Começaram a participar da Santa Ceia como família e a saúde do John começou a melhorar. Tomaram Santa Ceia durante 15 dias. Depois de 15 dias, olhe o rosto de John. A Deus seja toda a glória. Então, coma o pão com alegria e beba o vinho com um coração contente. Amém. Precisa tomar remédio? Toma os dois. Amém. Você não vai parar de tomar o seu remédio, certo?
Não pare. Tome a Santa Ceia. Amém? Se alegre. Amém. Pelo gozo que estava à sua frente, ele suportou a cruz. Ele te ama. Pelo gozo que estava à sua frente, ele suportou os açoites. Por isso ele caiu e levantou e caiu de novo. Tudo porque ele te ama, ele te viu e por isso levantou de novo. Amém? E ele foi até o fim, até a cruz. Ele não ia morrer até chegar naquela cruz, porque ele tinha que pagar tudo na cruz. Na cruz ele nos remiu do pecado. Amém? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Posso ouvir um amém, igreja? Você perdeu as suas forças. Jesus disse, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Amém? Glória a Deus, curve a sua cabeça aqui neste lugar. Se está assim, venha Jesus e Ele vai dar a você descanso. Quero orar por você, pela sua semana, para que Ele te proteja e nunca menospreze isso, ok? Amém? Pode encurvar a cabeça com o coração alegre. Ok, não precisa encurvar a cabeça e dormir. Coração sombrio. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz carregou seus pecados, no terceiro dia ressuscitou dos mortos sem eles, e está à direita do Deus Pai. Quer ser o seu pastor. Ele quer ser o seu Senhor e quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você, quer que você viva a vida abundante que Ele prometeu em João 10:10. Se esse é você e você diz, pastor, eu não sei como orar, eu vou te ajudar a orar. Diga de coração, diga, Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Que Deus tão bom. Um Deus que quer abençoar, salvar e curar. Aqui estou, Pai. Eu preciso desses três. Te peço agora mesmo, em nome de Jesus, salva-me. Eu confesso, Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que cuida de mim, meu pastor. E para sempre é o que Ele é para mim. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte por mim. Jesus Cristo está vivo. Ele cuida de mim e Ele me ama todos os dias, de hoje em diante. O seu sangue já me limpou dos pecados. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. E amigo, se fez essa oração agora, você é um filho de Deus. Deus está em você. O Senhor Jesus está em você. Ele está cuidando de você. Está à direita de Deus Pai. Ele é o seu pastor que cuida de você. Amém. Nada vem à sua vida antes de passar pelas suas mãos. Creia nisso. Não quer dizer que tudo vai estar sempre bem. Um mar de rosas, certo? Mas Deus vai se assegurar de por você estar em Cristo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Tristezas virão, mas deixa tudo isso passar. Nós passamos pelo vale da tristeza ou algo assim, só passe. Deixa passar. Não fique ali. Não quer dizer que não vai ficar triste, você vai ficar triste, mas não fique assim por muito tempo. A tristeza do mundo opera a morte no seu corpo. A tristeza do mundo opera a morte na sua mente. Você começa a se esquecer das coisas e até ficar deprimido. Ok? Então levante as suas mãos neste lugar. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Foi abençoado? Que nessa semana, Pai, proteja durante essa semana todos os que estão me ouvindo agora de todo o perigo, de toda enfermidade e infecção, dos poderes das trevas, de todo perigo e tragédia, e também do poder do maligno. A eles e aos seus amados, todos nós, Pai, em nome de Jesus eu peço. E toda a igreja diga. Agora diga, o Senhor é o meu pastor. Deus te abençoe, não esqueça, Ele é o seu pastor, amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Mercy found me in my faith.
fato, o mundo, na verdade, vai estar cada vez pior, é o que a Bíblia nos fala. A palavra de Deus diz isso. Antes de Jesus voltar, o mundo vai de mal a pior, mas a glória de Deus nascerá sobre ti e será vista sobre ti. Sua glória será vista sobre ti, e as trevas, na verdade, faz com que a luz seja vista com maior glória do que antes. Amém? Eu disse muitas vezes que se apagarmos a luz aqui nesse auditório e tiver uma pequena luz em algum lugar, todo mundo vai ver, certo? E, por isso, quanto mais escuro estiver, bem escuro, uma pequena luz até vai ser vista na sua glória. Amém? Amém. Você tem um propósito e você tem que saber que Deus tem um plano para a sua vida. E você tem um destino que ninguém pode cumprir. Nenhuma digital é igual. Amém. Deus planejou assim. Você é único. Você é precioso. Deus não olha para você de acordo com o seu erro, de acordo com o seu pecado. Deus não olha para as suas falhas, amém? Deus olha para você coberto com a humanidade do Senhor Jesus e revestido com a sua justiça. Deus vê você, ou seja, Deus vê você em Cristo. Deus vê você no ouro. Quando a pessoa subia, o lugar era mais largo, de mais espaço. É o que Deus tem para você em 2020. Falei disso na semana passada. Um pouco, ok? E foi o que Deus me mostrou primeiro. Amém? Me mostrou essas verdades. Aqui sobre o templo, Ele quer nos levar a um lugar mais amplo, um lugar mais largo. Eles acordavam para abrir o templo, eles também estavam preparados para receber as pessoas com sacrifícios. E o povo trazia o cordeiro. Você não se alegra que não temos mais que trazer o cordeiro, porque todos aqueles cordeiros apontavam para o único cordeiro que fez o sacrifício final na cruz. Amém? Quando Ele se tornou pecado, com nossos pecados, para que sejamos a justiça de Deus nele. Amém. O nosso sacrifício para Deus é Jesus Cristo hoje. Então, é para alcançar a maior altura. Deus quer que você alcance, espiritualmente falando, uma altura maior neste ano. Ele não quer que o tempo te controle. Ele quer controlar o tempo para você. Está me ouvindo? O Senhor pode acelerar o tempo, o Senhor pode parar o tempo, o Senhor pode reverter o tempo.